A indústria global consome mais de 70 milhões de toneladas de PVC todos os anos. A maior parte é usada para produzir tubos para água e sistemas de energia. Com sua alta flexibilidade, baixo peso e resistência excepcional à corrosão, o PVC tornou-se uma pedra angular dos materiais de infraestrutura moderna, especialmente em países como Brasil, Estados Unidos e Canadá. O valor de um tubo de PVC não reside apenas na sua durabilidade, mas também na maneira como é feito. Partindo de pellets de plástico branco, o material é derretido e extrudado através de moldes de aço e cuidadosamente resfriado para atingir sua forma impecável. O resultado é um tubo leve, hermético e resiliente, capaz de operar no subsolo por décadas sem perder desempenho. Acompanhe-nos enquanto exploramos como os humanos fabricam tubos de PVC a partir de sal e petróleo, transformando-os em tubos de alta pressão através dos quais água, gás e energia fluem infinitamente todos os dias. Poucos imaginariam que a jornada de um cano de água de PVC, um material tão comum na vida cotidiana, na verdade começa quilômetros abaixo da crosta terrestre. Sua origem está no petróleo bruto, o líquido preto grosso formado há dezenas de milhões de anos, quando algas, plâncton e antigos organismos marinhos morreram. Seus restos mortais afundaram no fundo do oceano, misturando-se com areia, lama e minerais. Ao longo de milhões de anos, camadas de sedimentos se acumularam, comprimidas sob imensa pressão e calor, atingindo centenas de graus Celsius. Através desta lenta transformação, a matéria orgânica se converteu em hidrocarbonetos, os principais componentes do petróleo e do gás natural de hoje. Para alcançar esse ouro negro, humanos constroem enormes plataformas de perfuração offshore, cada uma tão alta quanto um prédio de 30 andares e pesando dezenas de milhares de toneladas. Essas plataformas operam 24 horas por dia em meio aos fortes ventos do oceano. Os sistemas de perfuração modernos usam aço resistente ao calor e tubos de perfuração guiados por sensores de pressão e posicionamento a laser, capazes de perfurar em ângulos profundos no subsolo ou até mesmo curvando-se para seguir formações geológicas. Na frente, uma broca revestida com liga ultradura perfura camadas de sedimentos, calcário e arenito, atingindo gradualmente profundidades de 3.000 a 5.000 metros para acessar reservatórios de petróleo. Uma vez que o petróleo bruto é liberado, flui através de tubulações de alta pressão até a superfície, junto com gás natural. No próprio local, o óleo passa por uma separação preliminar para remover impurezas, água e areia antes de ser bombeado para os principais oleodutos que se estendem por centenas de quilômetros em direção ao continente. Esses oleodutos operam continuamente, transportando centenas de milhares de barris por dia, com temperatura e pressão monitoradas por sistemas de controle automatizados. Uma vez que o petróleo bruto chega à refinaria, a jornada de transformação começa. É alimentado em torres de destilação fracionada, estruturas maciças de aço de até 60 metros de altura, operando sem parar 365 dias por ano. Dentro da torre, o óleo bruto é aquecido para mais de 350 graus Celsius, fazendo com que seus componentes vaporizem em diferentes temperaturas. No topo, sobem os gases leves. As camadas intermediárias produzem gasolina, querosene e diesel, enquanto o fundo acumula asfalto e resíduos pesados. Escondida entre essas camadas está a nafta, um líquido claro com uma natureza química notavelmente reativa. Embora represente apenas 4 a 5% da produção de petróleo bruto, a nafta desempenha um papel crucial na indústria petroquímica. Quando alimentada em fornos de craqueamento a temperaturas superiores a 800 graus Celsius, suas moléculas são quebradas para produzir etileno, o bloco de construção fundamental de quase todos os modernos plásticos, incluindo o PVC. Através deste processo preciso, a humanidade transforma o petróleo bruto, outrora considerado útil apenas como combustível, em milhões de toneladas de materiais que alimentam a construção civil, eletrônica e infraestrutura.
De uma antiga fonte de energia enterrada profundamente sob a terra, o petróleo bruto é refinado, separado e renascido como a base dos materiais sintéticos. Quando compostos como etileno e propileno são refinados a um nível quase perfeito de pureza, eles entram no reator de polimerização, a câmara onde moléculas individuais começam sua jornada de união. Sob temperatura e pressão cuidadosamente controladas, esses minúsculos monômeros se ligam em longas cadeias moleculares estáveis, criando polímeros, a base de toda a indústria moderna de plásticos. Dependendo do tipo de monômero utilizado, os humanos podem produzir materiais com propriedades totalmente diferentes. PET para garrafas de bebidas, PE para filmes de embalagem ou PP para tampas e componentes técnicos. Uma vez que a reação está completa, o polímero existe como uma massa sólida viscosa. É então resfriado e estabilizado, transitando de um estado químico reativo para um material industrial utilizável. Nesta fase, os hidrocarbonetos do petróleo bruto são finalmente transformados em plástico, um dos materiais mais flexíveis e difundidos na Terra. Após a formação e estabilização do polímero, é convertido em uma forma transportável padronizada, pequenos pellets de plástico conhecidos como nurdles. Dentro da linha de extrusão, a massa do polímero é derretida novamente, forçada através de uma matriz e cortada em pellets uniformes de apenas alguns milímetros de tamanho. Cada pellet é cilíndrico ou ligeiramente arredondado, com uma superfície lisa e brilhante, parecendo opaca, branca ou transparente. Este processo não apenas torna os plásticos mais fáceis de embalar e transportar em longas distâncias, mas também garante a estabilidade do material durante o armazenamento. Durante a extrusão, os fabricantes podem adicionar aditivos especiais, como bloqueadores de UV, estabilizadores de calor ou pigmentos para definir as características do produto final. Após a secagem, milhões de nurdles são embalados em grandes sacos ou contêineres industriais prontos para sair da fábrica. Porém, é importante notar que a indústria produz milhões de toneladas de nurdles todos os anos, e até mesmo uma pequena quantidade escapando para o meio ambiente pode causar poluição severa. Como esses pellets são quase indestrutíveis na natureza, por mais minúsculos que sejam, eles permanecem como os blocos de construção de cada produto plástico que os humanos usam diariamente, desde canos de água e recipientes de alimentos até componentes industriais. Antes de ser derretido e moldado em tubos, os pellets de PVC devem primeiro passar por um processo de mistura a seco, a etapa inicial na preparação do material para a produção. Dentro de misturadores industriais de alta velocidade, centenas de quilogramas de resina de PVC bruta são combinados com aditivos secos medidos com precisão. Estabilizadores de calor como cálcio, compostos orgânicos de zinco ou estanho, são adicionados para proteger o plástico durante as etapas de aquecimento que se seguem. Lubrificantes evitam que os pellets grudem uns nos outros e ajudam-nos a fluir suavemente através da extrusora. Uma pequena quantidade de plastificante melhora a flexibilidade, enquanto o pó de dióxido de titânio é introduzido para dar à resina um brilho, cor branca, maior opacidade e aumentar a resistência à luz ultravioleta. As lâminas de mistura internas giram a 800 a 1000 revoluções por minuto, gerando atrito suficiente para aquecer suavemente as partículas de PVC, secando-as e soltando-as uniformemente. Esse movimento intenso permite que cada camada de aditivo revista a superfície de cada pellet, formando uma mistura seca uniforme, com fluxo livre o suficiente para fácil manuseio, ainda coesa o suficiente para garantir um comportamento de fusão consistente. Uma vez que a mistura está completa, o material passa por uma unidade de resfriamento para estabilizar sua temperatura em aproximadamente 50 graus Celsius antes de ser enviado para um funil de armazenamento, aguardando a fase de extrusão. Isso marca o verdadeiro início da linha de produção do tubo de PVC, o ponto onde, a partir de uma pilha de grãos de plástico espalhados, os humanos começam a controlar cada detalhe microscópico para criar um dos materiais de engenharia mais importantes da era moderna. Após a mistura seca ser preparada, os pellets de PVC são alimentados na tremonha de uma extrusora de parafuso, o núcleo de toda a linha de fabricação de tubos. Aqui,
A matéria seca começa sua transformação de partículas sólidas para um fluxo flexível, sob as forças combinadas de calor e pressão. Dentro da câmara de extrusão, um parafuso de liga de aço, com um diâmetro de várias dezenas de centímetros, gira em velocidades entre 50 e 150 revoluções por minuto. À medida que o parafuso empurra o material para a frente, o atrito em uma série de zonas de aquecimento ao redor do barril aumenta a temperatura gradualmente de 180 a 200 graus Celsius. Os pellets de PVC perdem a forma, fundindo-se em um único fluxo homogêneo de plástico fundido que é continuamente comprimido em direção à cabeça da matriz. A montagem da matriz, feita de aço inoxidável de alta precisão, define toda a geometria e estrutura do tubo. Consiste em várias seções, uma unidade de centralização, bico de calibração e cabeçote de matriz, tudo projetado para garantir que o derretimento flua suavemente sem turbulência, formando um tubo perfeitamente oco. Nesta fase, a parede do tubo ainda é macia e facilmente deformável, então, imediatamente após sair da matriz, o perfil quente entra em um tanque de calibração de vácuo. Dentro do tanque, a pressão negativa é aplicada uniformemente ao redor da superfície do tubo, ajudando a manter um acabamento suave e diâmetro preciso. A precisão dimensional é controlada em frações de milímetro, pois até mesmo o menor desvio pode causar a rejeição de um lote de produção inteiro. Assim que sai da cabeça de roscar, o tubo de PVC permanece macio e extremamente quente, em temperaturas superiores a 180 graus Celsius. Para preservar sua forma e precisão, o material deve ser resfriado de forma controlada imediatamente. Esta etapa ocorre dentro de um tanque de resfriamento a vácuo, um equipamento que se estende por dezenas de metros de comprimento, cheio de água gelada e mantida a uma pressão constante. Ao entrar na câmara, o sistema de vácuo cria pressão negativa ao redor da superfície do tubo, puxando-o com força contra o molde de calibração interna. Este processo mantém o diâmetro e a espessura da parede do tubo uniformes, evitando o encolhimento à medida que a temperatura cai rapidamente. A água de resfriamento é mantida entre 15 e 20 graus Celsius, circulada continuamente através de um trocador de calor para garantir estabilidade durante toda a produção. Após o tubo de PVC ser resfriado e sua forma se estabilizar, é puxado continuamente ao longo da linha de produção por uma unidade de transporte mecânico para manter uma velocidade constante. No final da esteira, senta-se uma máquina de corte automática, perfeitamente sincronizada com a velocidade da extrusora para garantir que os cortes sejam precisos, com precisão de um único milímetro, sem deformar o tubo. A lâmina de corte é normalmente uma faca de liga rotativa ou um cortador de slides móvel, operando com base no princípio de corte subsequente, movendo-se na mesma direção do tubo no momento do corte. Esse movimento mantém a borda do tubo limpa e lisa, livre de rebarbas ou marcas irregulares. Sensores ópticos medem o comprimento de cada seção e enviam sinais para a unidade de controle central, acionando a lâmina na posição precisa, geralmente produzindo comprimentos padrão de 3 metros ou 6 metros por seção. Após ser cortado em seções padrão, os tubos de PVC são transportados para a máquina de acabamento. Aqui, as pontas dos tubos são aquecidas até que o plástico fique flexível e um molde de metal é empurrado para dentro para formar um encaixe perfeitamente redondo e centralizado. Quando os tubos estão totalmente formados, continuam na linha em direção à impressora de marcação industrial, um dispositivo que registra todos os aspectos técnicos e de rastreabilidade do produto. Na esteira lenta, rolos rotativos passam cada tubo por uma cabeça de jato de tinta de alta velocidade que pulveriza gotículas microscópicas de tinta para formar linhas nítidas e marcações contínuas ao longo da superfície. A tinta utilizada é de secagem rápida, fórmula à base de solvente que adere firmemente ao PVC, resistindo à umidade, luz UV e pequenos impactos, garantindo que as marcações permaneçam legíveis por anos, quer os canos estejam enterrados no subsolo ou expostos à luz solar. Em algumas fábricas avançadas, a tecnologia de marcação a laser substitui a impressão tradicional de tinta.
Um feixe de laser focalizado grava as informações diretamente na superfície do PVC, criando etiquetas permanentes e sem manutenção que nunca desbotam ou requerem revestimentos protetores. Após a conclusão da fase de impressão, os tubos de PVC são transportados para a área de inspeção de qualidade, a fase final e mais decisiva antes do embarque. Aqui, a espessura da parede de cada tubo é medida usando medidores mecânicos de alta precisão para garantir dimensões consistentes em toda a sua extensão, sem deformação, irregularidade ou desvio dos padrões técnicos. Em seguida, os tubos passam por um teste de compressão, no qual uma forte força descendente é aplicada ao corpo do tubo para avaliar sua resistência à pressão e elasticidade do material. Se o tubo mantiver sua forma original sem rachaduras, amassados ou deformações permanentes, é certificado para atender aos requisitos mecânicos de resistência. Em algumas fábricas, testes adicionais de deformação e recuperação são realizados para observar quão bem o tubo retorna à sua forma original após ser submetido ao estresse. Tubos que passam com sucesso em todos esses testes são marcados com um código de garantia de qualidade, permitindo rastreabilidade total e verificação da durabilidade real de cada produto. Após passar por todas as etapas de inspeção de qualidade, os tubos de PVC seguem para a área de embalagem e expedição, a fase final da linha de produção. Aqui, os trabalhadores classificam os tubos por comprimento e diâmetro. Em seguida, empilham-nos cuidadosamente em prateleiras de aço ou paletes de madeira. Cada pilha geralmente contém dezenas de tubos dispostos alternadamente com pontas alargadas e lisas para economizar espaço e evitar dobras ou deformações durante o transporte. Quando a pilha atinge a quantidade necessária, é bem embrulhada com filme retrátil ou cintas plásticas para estabilidade, e uma etiqueta de remessa com códigos de lote e detalhes de produção está anexada. Em algumas instalações modernas, este processo é totalmente automatizado, com braços robóticos cuidando do levantamento, empilhamento e embrulho, minimizando o risco de impacto ou danos à superfície. Os tubos acabados são então transferidos para pátios de armazenamento ou contêineres de transporte, prontos para distribuição para destinos em todo o mundo, desde projetos de construção residencial até sistemas urbanos de água e esgoto em larga escala, inclusive no Brasil. De pequenos pellets de PVC aos canos duráveis que levam água para todas as casas, esta jornada permanece como um testemunho do poder da tecnologia moderna e da precisão do artesanato humano. Em cada detalhe técnico, serve também como um lembrete de que até mesmo os materiais construídos para durar décadas devem ser usados e reciclados de forma responsável para proteger o meio ambiente que todos compartilhamos. Se achou este conteúdo esclarecedor, não esqueça de deixar um like, compartilhe seus pensamentos nos comentários e inscreva-se no canal Fábrica Industrial para explorar mais histórias incríveis sobre como os produtos mais essenciais do mundo são feitos. Obrigado por assistir até o final.